Oi, pessoal. Nós estamos continuamente falando sobre a tradição dos anciãos. Se eu falar em outras palavras, é sobre as leis. Os anciãos de Israel, eles tinham as suas tradições. Tinham os 10 mandamentos também, mas eles tinham as tradições deles que falavam, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. E isso se tornou um atrito contra Jesus Cristo. Mas o que é importante, mais do que essas tradições, como Jesus Cristo, ele quer lavar os nossos pecados, ele veio para falar sobre isso, Jesus Cristo. O povo de Israel, no Antigo Testamento, como o povo de Israel lavava os seus pecados? Ele fala sobre isso. Mas quando a gente vê na Bíblia, tem vezes que o mundo de Deus conduz o nosso coração e que nós não compreendemos. Eu, lendo a Bíblia e sendo conduzido pelo Espírito Santo, eu pude sentir frequentemente que eu estava indo por um caminho diferente desse mundo. A outra vez eu falei para vocês que Deus levou Moisés para o Monte Sinai e mostrou para ele o tabernáculo que existe no céu. E Moisés, ele trouxe as 2 tábuas de pedras na mão. E no coração de Moisés, ele trouxe o tabernáculo lá do céu. E ele mandou Bezalel e Aholiabe fazer. E falou para o povo de Israel que eles tinham que se santificar. E vocês têm que trazer todas as ofertas necessárias, todo o material necessário, o ouro, a prata, o bronze. Muitas pessoas trouxeram esse tipo de material. Uma pessoa trouxe broche de ouro, o colar de ouro, ou se não uma pulseira de ouro. Então, com esse coração, eles trouxeram seus materiais de ouro. Eu estava usando esse anel de ouro, mas se eu tirar esse anel e oferecer para Deus, isso daqui vai se tornar a arca de Deus. Se eu tirar esse colar de ouro, isso daqui vai se tornar o candelabro de Deus. Sério? Essa arca, esse candelabro é de Deus. Nossa, a gente não tem essa oportunidade de novo. Vamos oferecer para Deus. Eu nunca tirei esse anel do dedo. Nossa, mas se com esse anel for feito a arca, se com esse anel for feito o candelabro, se eu tirar esse brinco e for feita a mesa de pães, se fizer o incensário, quão bom será isso? E o povo de Israel começou a pegar o seu ouro, a sua prata e levar para Deus. E assim tinham as mulheres também. Bem simples, elas sempre lavavam, arrumavam, organizavam. E de manhã, quando elas acordavam, elas colocavam sua roupa e penteavam seus cabelos. Hoje em dia nós temos esses espelhos que nós podemos nos enxergar claramente. Porque o espelho é bem limpo, a gente enxerga exatamente a nossa imagem. Mas naquele tempo não tinha vidro. Então eles precisavam de espelho. Então elas pegavam o bronze e elas poliam bem limpidamente e refletiam o seu rosto naquele bronze.
Aquelas mulheres humildes, elas não tinham nada para oferecer para Deus. Ah, ia ser tão bom se eu pudesse ofertar para Deus um anel de ouro. Se eu pudesse ofertar um colar de ouro para Deus, poderia ser uma graça, uma oferta eterna, né? Mas aquelas mulheres simplesmente não tinham nada para oferecer. E elas pensaram, será que eu não tenho nada para ofertar para Deus? Elas não tinham nada. E elas pegaram aquele espelho de bronze que elas utilizavam para pentear seu cabelo para se refletir. Antigamente, na Coreia, eles chamavam o espelho de bronze de espelho de fogo, porque vinha do fogo, né, o bronze. Então, com esse espelho de bronze, elas viam o seu rosto, o seu cabelo. Então, com esse espelho, eu tenho que ofertar para Deus. E depois, quando você fizer maquiagem, o que você vai fazer? Como você vai fazer? Sim, mas eu tenho que fazer maquiagem. Mas eu não tenho nada para oferecer. Eu faço maquiagem de qualquer jeito, vagamente, não tem problema. O que tem? Eu vou colocar numa bacia a água e vou me enxergar nela. Eu vou me enxergar direito tão bem quanto eu me enxergo no espelho de bronze, mas eu vou fazer assim. Então, naquele tempo, aquelas mulheres humildes, elas ofertaram todos os seus espelhos de bronze para Deus. A Oliabe e Bezalel pegaram isso e fizeram a bacia de bronze. Teve mulheres que não tinham nem o espelho de bronze para oferecer. Elas pegavam aquelas lã da ovelha e faziam linhos e ofertaram para tabernáculo. E assim acabou se formando o tabernáculo. Cada vez que eles cometiam pecado, eles pegavam uma ovelha, faziam imposição de mão nela, passavam o pecado para ela, matavam, passavam o sangue no chifre do altar e depois o resto passavam na base do altar. E assim, muito sangue saía dessa base do altar e parecia um rio de sangue. Mas nós, pessoal, eu quero falar sobre o tempo cronológico desse mundo. Lá no céu, é um mundo eterno. Lá não flui o tempo cronológico. Lá é sempre. É eterno. Mas esse mundo em que nós vivemos não é um mundo eterno. É um mundo que tem tempo. Aqui flui o tempo. Através desse canal, vocês estão assistindo esse programa de Mateus. Depois que acaba esse programa de Mateus, aí vocês vão falar como, agora há pouco nós escutamos a pregação pela televisão. Isso é um passado. Passou o tempo. Assim como o rio passa, assim como a água passa, se você jogar um pedaço de papel no rio, o que acontece? Se você jogar um pedaço de papel no rio, então, se for eterno, vai ficar quieto, parado naquele lugar. Mas se você jogar ali naquele lugar, no rio, então daqui a pouco já vai estar ali. Olha, já está indo ali, não enxerga mais depois de um tempo. Nesse momento que eu estou falando com vocês, agora eu estou falando com vocês. Mas porque o tempo passa, então isso acaba se tornando passado. O tempo cronológico tem passado, presente e vem o futuro.
Mas no mundo eterno não tem passado, não tem futuro e só existe presente. O tempo em si não flui. Então, o mundo eterno flui dessa forma. Por causa disso, você pega a ovelha e você faz esse sacrifício. Quando esse sacrifício foi ofertado aqui nessa terra, então esse sacrifício não é eterno. Porque esse sacrifício não é eterno. Quando nessa terra foi sacrificado, porque simplesmente aquele sacrifício passou, com certeza eu cometi pecado. E pelo sacrifício do pecado, meu pecado foi perdoado. Mas o meu pecado e o sacrifício pelo pecado, porque o tempo passa, passou. Mas quando eu vier amanhã, porque já passou o tempo, ainda vai sobrar o pecado. Se eu colocar um papel no rio, então assim como esse papel com o passar do tempo vai sumir, se eu quiser encontrar novamente esse papel, eu tenho que voltar para o passado para poder me encontrar de novo com esse papel. Se eu seguir continuamente aquele papel, eu posso me encontrar com ele. Mas se eu entrar no avião mais rápido que o tempo, e se eu correr, eu posso me encontrar com vocês daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Mas nesse mundo nós não podemos voltar para o passado. Então nós fizemos o sacrifício pelo pecado, mas esse pecado não resta, porque ele já passou. Se eu não voltar para o passado, eu não posso me encontrar com esse pecado. Mas, infelizmente, o nosso pensamento pode voltar para o passado. Mas a nossa pessoa não pode voltar para o passado. Isso, naquele tempo foi tão bom, não é verdade? Você era meu amigo naquele tempo. Por que você fica brigando comigo? Então, você pode falar do passado, mas você não pode viver novamente o passado. Mas porque no mundo interno, o tempo, não existe tempo. Então, quando você faz o sacrifício pelo pecado, ele existe eternamente, para sempre. Então, Jesus Cristo morreu na cruz. Mas sabe o que é muito interessante? Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, não é verdade? Então, quando Jesus Cristo morreu como Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele se sacrificou e ele se tornou oferta pelo pecado. Então, com o sangue desse Cordeiro, passou-se nas pontas dos altares, do altar. E sabe o que é importante? Com esse sangue, tem 2 tabernáculos. Mas foi passado esse sangue no tabernáculo da onde? Isso é muito importante. Então, existe o tabernáculo que Moisés viu lá do céu. E existe o tabernáculo que foi visto lá no céu e que foi feito uma réplica, uma igual aqui na terra. Mas Jesus Cristo, ele vai passar o sangue no tabernáculo do céu ou no tabernáculo aqui da terra que foi feito por mãos humanas, que foi feito através de Moisés. Isso é muito importante. Porque aqui na terra, o tempo cronológico, ele trabalha, mas no céu, não. Se ele passou o sangue, se Jesus passou o seu sangue no altar de holocausto aqui da terra, então,
se lavar aqui na terra, com o passar do tempo, então passou também esse sacrifício pelo pecado. Mas se Jesus Cristo, com esse sangue, ele passou lá no altar de holocausto, o chifre do altar de holocausto lá do céu, então esse sacrifício é eterno. Com certeza Jesus Cristo deve ter pensado: se eu morrer e esse sangue for passado nos chifres do altar da terra, então o pecado dessa pessoa foi perdoado. Então passou-se esse tempo. Mas se outra pessoa pecar, eu vou ter que morrer de novo pelo pecado dessa pessoa. Com certeza, se Jesus Cristo morreu derramando seu sangue pelos pecados aqui da terra, se ele derramou o seu sangue aqui para passar aqui no tabernáculo da terra, e ele ia ter que morrer 1, 100, 1000, 10.000, 1 milhão de vezes, ia ser difícil para ele ter que lavar todos os nossos pecados. Então, eu li cuidadosamente a Bíblia. E assim eu me lembrei de um versículo da Bíblia. O livro de Hebreus 9, versículo 12. Então está explicando de uma forma muito simples. 9:11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Então está escrito que Cristo veio como sumo sacerdote. E depois o que está escrito? Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. O que é um tabernáculo feito não por mãos humanas, não desta criação? Moisés, ele viu o tabernáculo lá do céu. E o Aholiabe e Bezalel, eles viram e fizeram aqui na terra exatamente esse tabernáculo. Mas está escrito o que na Bíblia? Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, mas o maior e mais perfeito tabernáculo. O que Moisés fez foi feito com a mão humana. O tabernáculo que foi feito com a mão humana está aqui nessa terra. Mas Moisés, ele subiu lá no céu, ele viu lá no céu, e aquele tabernáculo que tem no céu não foi feito por mãos humanas. Aquele tabernáculo do céu, o Moisés viu aquele tabernáculo. Mas um tabernáculo menor do que existe no céu, Moisés fez aqui na terra. Exatamente como o tabernáculo que ele viu no céu, mas ele fez aqui na terra, mas um pouco menor. Mas se a gente falar o maior e mais perfeito tabernáculo, nós estamos falando sobre o tabernáculo do céu. O povo de Israel, até agora, eles lavaram os seus pecados no tabernáculo feito pela mão humana. E ele fez todo aquele material igual do céu, mas menor. Mas esse altar do holocausto que Jesus Cristo derramou o seu sangue, está escrito que não foi por tabernáculo feito por as mãos daqui, e também não dessa criação, mas está falando que foi o maior e mais perfeito tabernáculo, o do céu. Por isso está escrito que mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. E depois ele está falando do sacrifício. O sacrifício dessa terra eram o que? Bodes, bezerros, ovelhas. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 12 está falando isso.
E depois, é muito importante o que ele falou. Está escrito, né? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Nessa terra não tem como fazer a eterna redenção, porque existe um mundo cronológico aqui. Por exemplo, se eu fiz uma televisão, a Coreia produz televisões. É made in Korea. Mas se com essa mesma máquina eu fizer a televisão lá nos Estados Unidos, então vai estar escrito o quê? Made in USA. Quem foi que produziu? Se for produzido nos Estados Unidos, então é made in USA. Se da mesma forma eu fiz, se foi feito no Japão, vai estar escrito o quê? Made in Japan. Não é verdade? É assim. Então, sabe o que é importante? Independente de quem faça. Se foi feito o sacrifício aqui na terra, então é made in tempo cronológico. Dentro do tempo cronológico, você não tem como dar a eterna redenção. Depois que Jesus Cristo morreu na cruz, com esse sangue, ele não passou no altar de holocausto aqui da terra. Ele passou esse sangue no altar de holocausto do céu e assim ele obteve a eterna redenção. Então, quando a gente entra em Hebreus capítulo 10, ele explica muito claramente isso. Em Hebreus 10, 10, sabe o que está escrito? Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, está falando que nós fomos santificados. Essa santificação que nós obtemos, sabe como é que foi feita? Não é porque eu me esforço que eu fui santificado. Eu ganhei de graça, de presente. Não fui eu quem criei. Foi Jesus Cristo quem fez. Então, independente da minha obra, independente do que eu tenha feito, eu ganhei e eu sou santo por isso. Então, nós ganhamos essa graça diante de Deus. Nós ganhamos essa santificação. Então, em Hebreus 10, 11, está escrito o quê? Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes aos mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. No Antigo Testamento, todos os dias eles sacrificavam. Mas esse sacrifício não podia ser eterno. Por isso, todos os dias eles tinham que sacrificar e lavavam o pecado. Eles cometiam pecado. E de novo eles ofereciam o sacrifício pelo pecado e cometiam pecado de novo sacrificavam pelo pecado. Pecavam, sacrificavam, sacrificavam continuamente. Por isso, esse sangue fluía como o rio. E está escrito que a fumaça subia como uma coluna de fumaça. E o que a Bíblia diz? Que nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas.
Aí está escrito, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Que inimigos? Os que não acreditam em Jesus Cristo. E está escrito o quê? Em Hebreus 10, 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Então é algo surpreendente. Com uma única oferta. Ofertando somente o corpo de Jesus Cristo. Aperfeiçoou para sempre quem está sendo santificado. Pastor Park, vocês, para sempre. Como isso é possível? Somente com a oferta eterna que você pode ser santificado eternamente. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Pessoal, essa palavra é tão agradável. Cada versículo que nós lemos é tão agradável, é tão maravilhoso, é tão gratificante. Eu fiquei tão feliz. Eu somente podia glorificar ao Senhor. Então, no meu coração também, está escrito, com certeza também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Assim como Jesus Cristo escreveu no chão, assim também Ele começou a escrever no seu coração. Qualquer um que seja que descobrir essa verdade, Jesus Cristo escreve no seu coração. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Muito obrigado.